Por que eu volto para academia depois de terminar com o meu noivo? Olha só, por que que a gente, ou pelo menos ela, né, eu não, pelo menos nunca voltei com o meu noivo. Bom, por que que a gente, volta, né? Bom, isso acontece porque quando uma pessoa ela termina um relacionamento, ela acaba que ela rompe, né, uma rotina, é um ciclo ali, né, de comportamento, aonde ela via a pessoa, onde ela era recompensada, por estar ali com aquela pessoa, né, e tudo mais. Você conversar, você ter intimidade, fazer planos, você tinha realmente, e as pessoas têm realmente ali um roteiro afetivo comportamental, né. E quando isso é interrompido abruptamente ou porque, sei lá, vocês decidiram terminar, né, o cérebro ele entende isso como essa perda de reforço. E se outrora eu estava em um reforço funcional, né, vamos dizer assim, de relacionamento, ah, de atitudes, ou não, né, você sempre vai ter algo que vai compensar aquela recompensa que outrora você tinha, né. O cérebro, ele interpreta por várias questões externas, né, o contato que você tem com outras pessoas, as redes sociais, né, e quando você faz isso, o seu cérebro ele faz isso, ele começa a direcionar aquela motivação, né, para outros fatores, né. Então, tem muito isso, né. Se eu termino com alguém, pelo menos a gente vê, isso em casos de pacientes, mas também em redes sociais, né. Se eu termino, sei lá, com alguém, então eu tenho que estar bem para me sentir bem, para ter um corpo legal, para ter saúde, se bem que a gente sabe que não é isso que ocorre, né. A gente sabe que quando as pessoas, voltam, né, pra academia depois de um término, é porque elas querem, aparentemente se sentir, mais atraídas, né, que outras pessoas vejam elas ali e sintam-se mais atraídas. Mas é como se a gente pensasse o seguinte, é comum ver, né, aquela pessoa que às vezes terminou um relacionamento, ou que termina um relacionamento e volta, pra academia, né. Depois que ela stalkeou, né, sei lá, a ex, ou o ex, né, e às vezes quando viu que essa pessoa estava com alguém, por exemplo, né, então a recompensa, eh, fica muito mais concentrada em demonstrar que ela está bem. Aí começa a postar um monte de foto, você você tem pensamentos automáticos disfuncionais envolvido naquela relação, eh, né, de que: "Ai, eu preciso parecer que eu sou melhor do que a outra, do que o outro, blá-blá-blá-blá", e por aí vai, né. Mas tudo isso é o cérebro ele tentando recalibrar, a gente pode assim dizer, os sistemas de recompensa dopaminérgico, é o próprio córtex simulado anterior, né, que é mais uma questão ali de uma dor emocional, né, parece que você sente aquilo, é é difícil o término, né, e você só vai ser recompensado ou recompensada, se você for minimamente para um lugar, sei lá, para academia, tem gente que fica compulsiva, isso é interessante. Nem sempre as pessoas que terminam, né, elas vão para academia, tem gente que começa a comprar, começa a beber, começa a comer, tem gente que, fica viciada, né, então assim, eh, o lugar mais saudável pelo menos aonde eu percebo é a academia, né. Por quê? Você tem liberação de endorfinas, você tem liberação, né, quando você faz ali o exercício e tal. Só que se for apenas, se o seu gatilho for apenas para sentir-se bem
e ir para academia quando você termina, isso vai chegar uma hora, que essas ativações nessas áreas, né, eh, aquele gatilho ele vai cessar. Talvez você conheça alguém, talvez, você volte com aquela pessoa, né. Então assim, por que que fulano, ciclano volta pra academia quando termina? Para se sentir bem, pelo menos deveria ser assim, a gente sabe que a maioria das vezes não é, que as pessoas elas querem mostrar para as outras, né, aí vai lá a pessoa tira um monte de foto, tira foto, joga na rede e por aí vai, né. Mas geralmente é para se sentir bem, mas infelizmente não é. Para se mostrar com fotos e assim interpretar, usar aquelas ferramentas ali, né, de rede social, para ver que ela está bem, né. Então, talvez, aqui seria por que ir para a academia, né. Ir para a academia para se sentir não só bem, mas para que o seu corpo seja adaptado, eh, funcionalmente, para que você tenha um melhor desempenho físico, emocional, cognitivo, comportamental, tá. Talvez essa seria a resposta mais funcional. Não faça, coisas que é para o seu bem por causa dos outros, né. Faça coisas que devem, ser para o seu bem, ir para academia, né, alimentar, estudar, fazer um concurso, dormir bem, não por outras pessoas, mas por você. Porque quando você faz por outras pessoas, isso tem, o tempo contado, né, isso tem prazo. Mas quando é pra gente, e a gente segue um padrão, a gente segue um ritmo ali, então, isso é mais contínuo e muitas vezes, o hábito, ele fica durante muitos e muitos anos, ele se reitera ali como um comportamento funcional. Então volte, né, pra academia, faça coisas para você mesmo ou para você mesma.